Ao longo da história, não faltam relatos sobre pessoas que desrespeitaram ou zombaram de Deus e acabaram enfrentando consequências surpreendentes e, por vezes, assustadoras. Afinal, o que acontece quando alguém brinca com o que não deveria? É exatamente isso que você vai descobrir aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! No mundo do boxe, é comum os lutadores usarem palavras para intimidar seus adversários, mas um caso chamou a atenção pelo desfecho surpreendente. Tyson Fury, conhecido por sua autoconfiança e declarações polêmicas, afirmou que ninguém poderia vencê-lo porque Deus estava ao seu lado. Além disso, ele não perdeu a oportunidade de provocar seu rival, Deontay Wilder, afirmando que as crenças de Wilder em espíritos e alter egos eram irrelevantes e sem sentido. Com um tom de superioridade, Fury prometeu uma vitória fácil, dizendo que seria impossível alguém como oponente derrubá-lo. Ele parecia certo de que sua vitória era garantida, porém, o que aconteceu no ringue foi um completo choque para os espectadores. Durante a luta, Deontay Wilder, desacreditado por muitos, conseguiu dominar Fury e com um golpe rápido e certeiro nocauteou o boxeador confiante. A queda inesperada foi tão impactante que muitos espectadores ficaram em silêncio. Fury, que minutos antes se declarava invencível, acabou no chão sem forças para continuar. Esse episódio foi visto por muitos como uma lição sobre humildade. O que parecia uma vitória certa se transformou em um exemplo de que a soberba pode ser o maior inimigo de qualquer pessoa, independentemente da sua habilidade ou força. O curta-metragem Jesus Christ The Musical chamou atenção ao apresentar uma sátira polêmica, em que Jesus, ao supostamente retornar à Terra, é atropelado por um ônibus em Hollywood. Embora a cena fosse obviamente fictícia, muitos enxergaram a obra como uma afronta religiosa. A história absurda ainda inclui Jesus em coma, amnésia, sequestros e até abdução por alienígenas. Dirigido por Javier Prato, o filme gerou burburinho inicial, mas rapidamente perdeu força. Prato tentou continuar com uma sequência ainda mais absurda e provocativa, mas o público não abraçou a ideia e o projeto foi um fracasso total. Enquanto algumas sátiras conseguem atravessar o tempo e se tornar clássicos cult, essa acabou caindo no esquecimento, levando o nome do diretor junto. Para muitos, o insucesso foi visto como uma espécie de castigo por brincar com um tema tão sensível. Hoje, a obra é lembrada por poucos e Prato não conseguiu repetir o impacto em sua carreira. Talvez seja uma lição sobre até onde a provocação pode ir antes de perder seu público. Em 2007, um vídeo de um carro alegórico em chamas causou polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas associaram o incidente a um suposto castigo divino, afirmando que o fogo atingiu o carro porque ele homenageava o diabo. Mas o que realmente aconteceu? As imagens são do desfile das campeãs no Rio de Janeiro. O carro, abre alas da Unidos da Tijuca, trazia uma escultura do diabo, mas ela fazia parte de um contexto histórico. A escola apresentou um samba-enredo sobre fotografia, abordando uma antiga crença de que as fotos poderiam aprisionar a alma e por isso eram consideradas coisas do demônio. O fogo começou quando faíscas de alegoria atingiram o material inflamável do carro. Apesar da tensão e do simbolismo, ninguém ficou ferido. No entanto, a cena deixou muitos espectadores inquietos. Alguns afirmam que o incêndio foi uma coincidência, enquanto outros acreditam que foi um sinal claro de desaprovação divina. Afinal, seria apenas um acidente ou um recado de algo maior? Uma frase icônica e polêmica sempre é associada à história do Titanic. Nem Deus pode afundar este navio. Apesar de ser amplamente citada, não há evidências concretas de que alguém dentro da embarcação tenha dito isso. Muitos acreditam que a frase surgiu como parte do marketing que envolvia a grandiosidade do transatlântico. Mas o que aconteceu na fatídica noite de 14 de abril de 1912 fez essa declaração ecoar de forma trágica ao longo da história. Thomas Andrews, o brilhante engenheiro responsável
responsável pelo projeto do Titanic, é um dos nomes frequentemente lembrados quando se fala da confiança da invencibilidade do navio. Embora não haja registros de que ele tenha pronunciado a frase, suas atitudes naquela noite indicam que ele acreditava profundamente na robustez de sua criação. Mesmo ciente da gravidade da situação, após a colisão com o iceberg, Andrews recusou-se a entrar nos botes salva-vidas. Em vez disso, permaneceu a bordo, auxiliando passageiros, organizando a evacuação e orientando o uso dos coletes salva-vidas. Essa decisão de ficar no navio, mesmo quando sua sobrevivência estava em risco, levanta questões. Teria sido uma demonstração de coragem e responsabilidade como engenheiro-chefe ou um reflexo da confiança inabalável que ele depositava em sua obra? Alguns interpretam sua recusa em abandonar o Titanic como uma possível crença de que, de alguma forma, o navio poderia resistir ao naufrágio. A última vez que Thomas Andrews foi visto, ele estava na sala de fumar da primeira classe, contemplando uma pintura sem colete salva-vidas, como se estivesse aceitando o destino inevitável. Poucos minutos depois, o Titanic afundou, levando consigo o homem que o projetou. Embora a frase "nem Deus pode afundar o Titanic" permaneça cercada de mistérios e lendas, ela é um lembrete das lições de humildade que a tragédia nos oferece. O Titanic, considerado uma maravilha da engenharia, e Thomas Andrews, um homem de coragem e determinação, continuam sendo figuras centrais em uma história que transcende o tempo, alertando sobre os perigos da arrogância humana diante das forças da natureza. Megan Rapinoe, estrela do futebol dos Estados Unidos, encerrou sua carreira de forma inesperada e dramática. Durante a final da Liga Nacional de Futebol Feminino, NWSL, em 2023, a jogadora sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, aos 6 minutos de jogo, marcando o fim prematuro de sua última partida profissional. Visivelmente emocionada, Rapinoe falou sobre o episódio em uma coletiva de imprensa, após a derrota de sua equipe, All Rain, para o Gotham FC. Ela declarou para as pessoas que acreditam em Deus que, apesar de não ser religiosa, essa era uma prova de que ele, na verdade, não existe, pois com 6 minutos de partida, seu tendão de Aquiles rompeu. A jogadora contou que estava tentando pressionar a defesa quando sentiu um forte estalo, típico de uma lesão grave, como se alguém tivesse a chutado, mas não havia outra jogadora por perto. And if there was a God, like, this is proof that there isn't. This is up. Antes de deixar o campo, Rapinoe recebeu o apoio de sua ex-companheira de seleção Ali Krieger, que também fazia sua despedida no mesmo jogo pelo Gotham FC. Apesar da dor física e emocional, Rapinoe brincou, comentando que, por sorte, ela tinha um bom sensor de humor, já que é triste para os atletas saírem de uma final tão cedo. A lesão trouxe um fim abrupto à carreira de uma das atletas mais influentes e polêmicas do futebol feminino. Suas falas sobre Deus geraram uma grande polêmica, repercutindo negativamente pelas redes sociais. Desde então, Rapinoe tem mantido um perfil discreto, possivelmente para evitar causar mais desconforto com suas declarações e receber ainda mais castigos divinos por conta das zombarias. Durante uma apresentação da turnê Born This Way Ball na Nova Zelândia, em 2012, Lady Gaga viveu um momento marcante e controverso ao ser atingida na cabeça por um dos integrantes de sua equipe enquanto performava a música Judas. O impacto causou uma concussão na cantora, mas mesmo ferida, Gaga decidiu continuar o show. Ela se dirigiu ao público e disse: "Eu quero me desculpar, acabei de bater a cabeça e acho que estou com uma concussão, mas não se preocupem, vou terminar este show." E assim fez, apresentando mais 16 músicas. O acidente ganhou ainda mais repercussão por acontecer durante a performance de Judas, uma das músicas mais polêmicas de Lady Gaga. Lançada em 2011, a faixa gerou controvérsia mundial ao abordar a traição de Judas Iscariotes, o discípulo que entregou Jesus Cristo de forma provocativa. Na canção, Gaga interpreta uma personagem que expressa sua atração por Judas, mesmo reconhecendo-o como traidor. A mistura de símbolos religiosos e metáforas em um contexto pop foi vista por muitos como desrespeitosa, especialmente por grupos cristãos que a acusaram de blasfêmia. Trechos como I'm in Love with Judas, dizendo que, literalmente, que está apaixonada por Judas, e o clipe da música que traz referências religiosas ousadas, incluindo Gaga, vestida como uma versão moderna de Maria Madalena, alimentaram as críticas. Na época, líderes religiosos e fiéis consideraram a obra uma afronta direta à fé cristã, enquanto Gaga argumentava que a música era uma metáfora sobre perdão e a complexidade dos relacionamentos
humanos. O fato de Gaga sofrer uma concussão justamente durante a performance de Judas levou algumas pessoas a associarem o incidente a um castigo divino pela natureza controversa da música. O episódio se tornou mais um capítulo na carreira da artista, que, embora marcada por desafios e polêmicas, continua a defender sua liberdade criativa e sua dedicação ao público. A comediante Heather McDonald tornou-se alvo de debates acalorados após um incidente curioso envolvendo uma piada sobre Jesus. Durante uma de suas apresentações, Heather brincou publicamente sobre temas religiosos, incluindo Jesus Cristo. No entanto, o que aconteceu logo em seguida deixou muitos perplexos. Poucos momentos após fazer a piada, a comediante desmaiou no palco, surpreendendo a plateia. Embora o incidente tenha sido associado por alguns como uma resposta divina ou castigo, médicos que a atenderam relataram que a causa foi um problema de saúde inesperado. O caso repercutiu nas redes sociais, levantando debates sobre fé, respeito e limites do humor. Para algumas pessoas, o ocorrido foi apenas uma coincidência, enquanto outros enxergaram uma mensagem maior no episódio. Independentemente das interpretações, a situação gerou discussões sobre o impacto de temas religiosos na comédia e os limites éticos envolvidos. Heather, conhecida por seu estilo provocador, recuperou-se do incidente, mas certamente ficou marcada por esse episódio que continua dividindo opiniões. Madonna protagonizou um momento inusitado durante sua apresentação no Brit Awards, enquanto performava uma de suas músicas mais recentes. Com uma produção grandiosa, a artista foi acompanhada por dançarinos vestidos de demônios, numa performance coreografada para impactar. Mas o que chamou a atenção foi o incidente inesperado que aconteceu no palco. A cantora, vestida com uma capa longa, sofreu uma queda após um dos dançarinos puxar a peça antes do momento certo. A queda, que parecia simples à primeira vista, gerou um grande susto. Madonna rapidamente se levantou e continuou a apresentação, mostrando profissionalismo e resiliência. O episódio não demorou a viralizar, gerando uma onda de comentários nas redes sociais. Alguns espectadores relacionaram o incidente ao tema da performance, com menções a possíveis simbolismos. Já outros o encararam como um simples contratempo técnico. Apesar da repercussão, Madonna demonstrou que nada a abala, finalizando o número com a mesma energia que a consagrou como uma das maiores artistas da música. Uma história amplamente compartilhada há décadas sugere que o evangelista Billy Graham tenha visitado Marilyn Monroe durante uma de suas apresentações pregando sobre Jesus Cristo. Segundo relatos, após ouvir o que Graham tinha a dizer, a atriz teria respondido: "Eu não preciso do seu Jesus." Uma semana depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Embora essa história seja frequentemente usada como exemplo em contextos religiosos, ela carece de comprovações concretas. Não há registros oficiais ou evidências confiáveis de que Billy Graham tenha tido tal encontro com Marilyn Monroe. Essa narrativa parece ter surgido de uma série de e-mails e boatos que circulam na internet, muitas vezes usados para reforçar mensagens sobre julgamento divino. É importante destacar que histórias como essa, quando desprovidas de base factual, podem distorcer contextos e criar mal-entendidos. Billy Graham, reconhecido por seu respeito e integridade, não deixou qualquer registro sobre tal encontro, e muitos estudiosos da Bíblia alertam contra o uso de relatos fictícios ou exagerados para ilustrar mensagens religiosas. No caso de Marilyn Monroe, sua morte permanece envolta em mistérios, mas não há qualquer evidência que ligue o trágico evento a uma rejeição religiosa. Fica a lição de que é fundamental buscar fontes confiáveis e evitar interpretar eventos isolados como provas de julgamentos divinos. Ronald Belford Bon Scott, vocalista icônico da banda AC/DC, marcou a história do rock com a sua voz única e atitude rebelde. Entre os maiores sucessos da banda está o Highway to Hell, Rodovia para o Inferno, uma música que se tornou um hino para os fãs de rock e também ganhou um tom icônico devido às circunstâncias da morte de Scott. Bon Scott nasceu na Escócia em 1946 e se mudou para a Austrália ainda criança. Ele começou sua carreira musical na década de 1960, mas foi em 1974
2004 que assumiu os vocais do AC/DC, substituindo Dave Evans. Durante o seu tempo com a banda, Scott participou de 7 álbuns, incluindo Highway to Hell, lançado em 1979 e que levou o AC/DC ao sucesso internacional. O auge de sua carreira, no entanto, foi interrompido tragicamente. Em 19 de fevereiro de 1980, após uma noite de bebedeira em Londres, Scott foi encontrado morto no carro de um amigo. A causa oficial foi intoxicação alcoólica aguda, que levou ao engasgamento fatal. Para muitos, sua morte soou como uma espécie de ironia sombria, já que meses antes ele havia cantado "Estou na rodovia para o inferno". O episódio alimentou teorias e debates sobre a vida intensa do vocalista e o estilo de vida rock and roll que muitas vezes cobrava um preço alto. No Carnaval de 2019, a Gaviões da Fiel apresentou um desfile que chocou parte do público ao trazer uma cena polêmica: Jesus sendo subjugado pelo diabo. A alegoria gerou forte repercussão, sendo interpretada por muitos como uma afronta religiosa. Pouco tempo após o desfile, São Paulo foi atingida por chuvas intensas que provocaram alagamentos, caos no trânsito e transtornos em diversas regiões da cidade. Para algumas pessoas, a sequência de eventos foi mais do que uma coincidência. Houve quem interpretasse as tempestades como um possível sinal divino diante da temática provocativa do desfile. Outros, no entanto, consideraram a relação absurda, apontando que as chuvas são comuns nessa época do ano na capital paulista. Gaviões da Fiel defendeu seu enredo, explicando que a cena tinha como objetivo refletir sobre a eterna luta entre o bem e o mal, sem a intenção de desrespeitar qualquer religião. Apesar disso, o episódio gerou um intenso debate sobre os limites da liberdade artística e o impacto cultural das apresentações carnavalescas. Enquanto a cidade enfrentava os desafios provocados pelas chuvas, o desfile da Gaviões entrou para a história como um dos mais controversos do carnaval, dividindo opiniões e deixando um legado de discussões que ultrapassaram a festa. Zezé de Camargo, um dos maiores nomes da música sertaneja, se viu no centro de uma grande polêmica nas redes sociais. Sua trajetória e sabem de suas raízes em uma família cristã. No vídeo, Zezé comenta que Deus não precisa nem me ajudar nessa hora. Com a Grace não atrapalhando, já tá bom demais. O que foi interpretado por muitos como um deboche. A repercussão gerou críticas que associam os desafios enfrentados pelo cantor nos últimos anos a uma possível consequência divina, citando passagens bíblicas como Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Entre as dificuldades apontadas estão os problemas vocais de Zezé. Já passou por cirurgias nas cordas vocais e hoje não alcança as notas altas que marcaram sua carreira. Muitos questionam o que é Zezé de Camargo sem sua voz, reforçando o impacto da situação para quem construiu uma carreira de sucesso baseada em seu talento como cantor. Empolgado que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciele. Não atrapalhando, já tá bom demais. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora. Por outro lado, Luciano, seu irmão e parceiro de dupla, seguiu outro caminho ao abraçar a fé cristã. Ele se batizou, lançou músicas gospel e tem se aproximado dos passos de sua mãe, Dona Helena, que é evangélica. Zezé também já participou de projetos gospel no passado, mas muitos acreditam que ele ainda não se entregou totalmente à fé. Apesar das críticas, muitos fãs pedem por sua recuperação e retorno espiritual, ressaltando que enquanto há vida, há esperança. A trajetória de Zezé, marcada por conquistas, desafios e polêmicas, segue sendo acompanhada de perto por seus admiradores. Que ele encontre o equilíbrio entre sua vida pessoal, espiritual e artística. Christine Howard, uma jornalista e personalidade da mídia jamaicana, ficou conhecida por suas opiniões fortes e polêmicas. Em uma declaração que gerou grande controvérsia, ela afirmou publicamente que a Bíblia era o pior livro já escrito. Pouco tempo depois, em junho de 2006, Christine foi encontrada morta em circunstâncias trágicas e brutais. Seu corpo foi localizado em um veículo carbonizado na estrada de Mount Industry, na zona rural de St. Catherine, na Jamaica. A identificação só foi possível por meio da aliança de casamento que ela usava, colocada por seu marido David Gordon cerca de um ano antes. As investigações apontaram para um histórico de conflitos no casamento de Christine, que teria enfrentado tensões financeiras e pessoais com seu marido. 3 anos após o crime, David Gordon e seu irmão foram presos e acusados de envolvimento no assassinato, levantando suspeitas de que o caso estaria mais relacionado a questões conjugais do que as declarações controversas da jornalista sobre a Bíblia. No entanto, a morte de Christine alimentou inúmeras especulações, especialmente
especialmente entre grupos religiosos que enxergaram a tragédia como uma espécie de castigo divino por suas declarações contra o livro sagrado. Embora a verdade sobre sua morte esteja mais ligada a problemas pessoais, a história de Christina Hewlett continua sendo usada como exemplo de como palavras e ações podem ter repercussões imprevisíveis, tanto no mundo real quanto no imaginário popular. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.